vamos falar um pouquinho sobre ovário policístico, né? O síndrome dos ovários policísticos, que na verdade hoje até a gente pensa em uma mudança de nome, porque a gente sabe que não envolve só a questão de ter microcistos, o aumento de folículos nos ovários, né? É uma síndrome muito maior. Aliás, quando a gente fala síndrome, a gente fala de uma doença que tem uma série de sinais e sintomas, essa é a definição de síndrome. E na síndrome dos ovários policísticos, a gente tem muito comumente, né? Aumento da oleosidade da pele, causando acne, queda de cabelo, aumento de pelos no corpo, geralmente tem irregularidade menstrual, é muito comum aí o ganho de peso, aumento dos hormônios masculinos, né? Dos hormônios androgênicos, a gente fala. Muitas vezes a questão da infertilidade também está presente. E essa questão aí, então, de ter esse aumento de folículos ou aumento do volume ovariano. Precisa ter todas essas características? Não necessariamente, tá? E uma coisa muito importante, que até alguns anos atrás não se falava, é o papel da resistência insulínica, né? Do aumento da insulina e da dificuldade da célula de lidar com a insulina na fisiopatologia, na causa da síndrome dos ovários policísticos. Então, o mais importante quando a gente está falando de síndrome de ovário policístico é avaliar o metabolismo dessa mulher, né? Não basta só utilizar, aliás, anticoncepcional não é tratamento para síndrome de ovário policístico, tá? Na live que eu fiz com o Dr. Sérgio Cabral, tiveram várias perguntas sobre essa questão. Então eu uso anticoncepcional pro resto da vida e tá tudo certo? Gente, vamos imaginar o seguinte: sua casa tá uma zona, aí sua sogra liga e fala, olha, daqui 10 minutos eu tô aí. O que você vai fazer? Você vai juntar, porque ela é chata, ela repara em tudo. O que você vai fazer? Você vai juntar tudo e enfiar num quarto, ou vai juntar as coisas em cada quarto, fechar as portas e deixar a sala arrumada, certo? Quando você usa anticoncepcional para SOP, que é a síndrome do ovário policístico, você está fazendo a mesma coisa, tá? Por quê? Porque você não arrumou nada da bagunça, você não consertou nada, você não atuou em nenhuma das questões das causas metabólicas. Você simplesmente utilizou uma medicação que bloqueia seu eixo hormonal, te coloca numa menopausa química, vai fazer com que os ovários não produzam mais folículo, você vai ter um sangramento regular quando você fizer a pausa do anticoncepcional, mas isso não é uma menstruação, é uma descamação uma descamação do útero pela ausência desse hormônio que você estava dando, né? E aí na foto, né, no ultrassom, não vai aparecer nada. E muitas vezes a gente tem melhora da questão da acne, da oleosidade, por esse bloqueio hormonal que foi feito quimicamente. Tratou a causa? Não, porque o que acontece? Quase todo mundo comentou isso nos comentários ali da live também. A hora que para o anticoncepcional, tudo volta como estava antes. Volta a irregularidade menstrual, volta o pelo, volta a acne, volta às vezes a questão das alterações hormonais e com isso, por exemplo, irritabilidade. Por quê? Porque você não arrumou nada. É igual, a sua sogra foi embora, saiu da sala, a hora que você abre a porta do quarto, despenca aquela bagunça toda em cima de você. Porque você não arrumou nada, né? Você simplesmente escondeu, né? Então a foto fica bonita, o ultrassom fica normal, porém a síndrome continua lá, tá? Porque a causa não foi tratada. E quais são as principais abordagens aí para a gente realmente tratar a causa? Então, primeiro a gente tem que investigar melhor essa situação, a gente tem que observar como é que está essa resistência insulínica. A gente pode fazer isso avaliando insulina de jejum, avaliando curva de glicemia e curva de insulina, avaliando composição corporal, que é diferente de só o peso, né? Um aumento do percentual de gordura, e aí não importa o peso que você tá, mesmo você sendo magra, se você tem um aumento do percentual de gordura, isso já te coloca como fator de risco para resistência insulínica, para o processo inflamatório, e você pode ter SOP mesmo sendo magra, tá? Então, assim, para tratar a causa, para começo de conversa, como toda doença crônica, a gente precisa atuar na questão do estilo de vida. Então, a gente precisa melhorar o sono, melhorar a hidratação, a qualidade alimentar. Quanto mais carboidrato, principalmente refinado, alimento ultraprocessado, industrializado você consumir, pior vai ser sua resistência insulínica. Então, para uma alimentação, para a alimentação te ajudar no tratamento da SOP, é a mesma alimentação que qualquer outra doença crônica.
a gente vai utilizar principalmente comida de verdade. É legume, verdura, fruta, carnes, peixes, ovos. Evitar qualquer tipo de alimento processado e, dependendo do estágio que você está da resistência insulínica, sim, uma alimentação com baixo índice, com baixa quantidade de carboidrato. Tá? Mas isso precisa ser avaliado caso a caso. Atividade física é tratamento para SOP. É mandatório. A melhor forma da gente diminuir resistência insulínica é com ganho de massa muscular. Quanto mais musculatura a gente tem, mais mitocôndria a gente vai ter, melhor vai ser nossa resposta de produção de energia e menor vai ser a resistência insulínica. Então, a gente precisa de uma combinação de atividade física de força, também geralmente de atividade física aeróbica, principalmente se a mulher está com sobrepeso, e um tipo de treino que a gente chama de HIIT, que é um treino de alta intensidade num pequeno período. Tem vários estudos que mostram que tem um impacto extremamente positivo na SOP. Então, alimentação e treino são fundamentais no tratamento da SOP. Muito mais efetivo que qualquer anticoncepcional, né? Só que muitas vezes a gente quer o que é prático. Então eu vou tomar esse remedinho aqui e aí ficar tudo resolvido. Não, gente, não tá nada resolvido. Sua bagunça só tá escondida. E aí você vai pagar um preço muito caro disso depois, tá? Porque quando a gente tem um processo de resistência insulínica, isso acontece às vezes décadas antes da gente desenvolver o diabetes. Então, resistência insulínica é um sinal que você vai desenvolver diabetes mais precocemente. Então, não adianta esconder a sua bagunça, porque uma hora ela vai aparecer, tá? E lembrando, né, por mais que, se o seu ginecologista diz que o único tratamento para SOP é anticoncepcional, procura outro profissional, tá? Com certeza. Tem várias suplementações que a gente pode ser utilizado. Os níveis de vitamina D são fundamentais nesse processo. Outra coisa que também, né? Muita gente acha, então é só tomar metformina que eu controlo a resistência insulínica e tá tudo certo. Gente, não tem remédio que faça milagre. A metformina tem sim o seu papel, ela pode auxiliar muito nesse processo de tratamento, mas o ideal é que realmente o seu organismo consiga fazer isso. Então, utilizar a metformina para um controle de insulina por um tempo, até que as questões relacionadas ao estilo de vida estejam bem equilibradas, né? A mudança alimentar já tenha virado rotina, a quantidade de atividade física e a frequência também já tenham virado rotina, para que você não precise utilizar a metformina para ter esse controle de insulina e de glicemia, tá? Sempre procurar tratar as causas, tá? E evitem a automedicação. Procurem um profissional que possa te auxiliar nesse processo.